Oi pessoal, tudo bem? Sou o Luiz Dias do canal Grimório Adaptado e hoje eu vim trazer um assunto aqui que começou através de uma conversa que eu estava tendo com um amigo meu e a gente falava sobre o uso de enteógeno e eu mencionei uma coisa que eu li na Clavícula de Salomão alguns anos atrás que eu achei muito interessante, que dizia o seguinte, que quando o operador termina de fazer um ritual segundo trazendo ali no Clavícula de Salomão, é mencionado que ele deve imediatamente beber um pouco de vinho e comer um pedaço de pão. E eu fiquei questionando, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu fiquei questionando, mas como assim beber um pouco de vinho? Insinua que deve o operador que buscou todo aquele processo ali, realizar todo aquele processo de ascetismo, que é uma coisa assim difícil de ser realizada, nem todo mundo consegue, principalmente o homem moderno que tem essa grande dificuldade de não conseguir se desconectar completamente do cotidiano. Não tem como você abandonar o seu trabalho, deixar de cumprir com as suas obrigações para se manter em isolamento, que é o estado ideal para realizar os procedimentos de preparação pré-ritual, onde você pretende fazer uma evocação formal de alguma entidade, um anjo, um espírito assim de hierarquias celestiais superiores. Então você precisa estar em um estado de vibração muito sutil e um isolamento é o mais indicado para conseguir entrar nesse estado de uma forma adequada. Então, assim, o homem moderno tem muita dificuldade de fazer isso porque a vida cotidiana não dá brecha para isso, não dá para abandonar suas obrigações, faltar ao trabalho durante uma semana, ou mais de uma semana, na verdade, para poder fazer todo esse processo e, enfim, chegar ali e realizar o ritual. Bom, enfim, a gente faz na medida do possível, o máximo que é possível, E o que eu achei interessante foi que é mencionado que ele deve beber vinho e comer um pedaço de pão ao término do ritual. E é uma bebida alcoólica, que é justamente o oposto daquilo que foi proposto antes do ritual, onde você evita, você se abstém de bebida alcoólica. Então eu entendo o seguinte, muita gente, conversando com esse amigo meu, muita gente também já deve ter levantado os questionamentos sobre o uso de enteógeno, se isso é uma coisa vista assim, de uma forma correta para se praticar esse tipo de ritualística. Eu acredito que o enteógeno usado para determinados tipos de ritos, tudo bem, alguns rituais em que eu vejo que o uso de álcool, tabaco, que lida com entidades de natureza densa, que é o oposto daquilo que um praticante de magia angélica se propõe, porque o ritual salomônico não se limita a contato com energias de polaridade positiva somente, principalmente na Clavícula de Salomão, o contato com as energias celestiais superiores de polaridade positiva é estabelecido através de um processo teúrgico, Mas a evocação é para ter contato com energias de polaridade negativa, energias densas. Mas eu estou me referindo aqui quando o objetivo do operador é evocação de anjos, por exemplo, de espíritos de polaridade positiva de hierarquias superiores. Então, nesse caso, eu vejo que utilizar enteógenos, seja através do álcool, de bebida, ou de fumaça, por exemplo, que é inalada para levar a um estado alterado de consciência, para lidar com energias de polaridade positiva e sutil, eu não vejo isso como uma coisa correta, não no sentido moral, mas assim, com relação ao objetivo, a Kavaná que está envolvido nesse procedimento. Porque eu acredito que tudo que é feito no ritual, ele deve estabelecer uma correspondência com as energias que se pretende conectar. Então, a magia salomônica, ela tem o objetivo principal de manter o operador conectado a energias elevadas positivas, para que não sofra efeitos de energias negativas durante aquele ato ritualístico. Então, assim, eu vejo que o álcool, quando a pessoa ingere álcool, o que acontece? Ele amplifica a sensação, a percepção de todo o prazer que pode ser alcançado através dos 5 sentidos físicos. Então, ele amplifica tudo aquilo que dá prazer ao ego humano.
Então eu não vejo que isso é algo que seja compatível com o que é orientado para se realizar o ritual de magia salomônica, porque é necessário que se esteja em um estado vibracional compatível correspondente com energias elevadas dentro daquele processo teúrgico, né, que precede o ritual e que está inserido na ritualística do ritual salomônico. Então, assim, o álcool, eu vejo ele como algo que se contrapõe a esse objetivo, né? Então, partindo dessa compreensão, desse embasamento, eu entendo que, por exemplo, tem gente que acha, né, eu comento com esse amigo meu, que quando vê nas escrituras, ou já deve ter visto ali mencionando sobre achados arqueológicos, que foram encontrados restos de cannabis em altares, né, ali na região de Israel, né, nos tempos primórdios, né, ou seja, os sacerdotes faziam uso de cannabis ali no seu ritual, né, para entrar em contato com as esferas superiores. Mas o que não é dito, né, por essas pessoas, talvez porque elas não saibam, é que se for pesquisar, você vai encontrar, eu não vou saber recitar aqui agora de cor, mas você vai encontrar, se eu não me engano, acho que no livro de Jeremias deve ter isso, o profeta, ele vai de encontro admoestando e reprimindo, né? Repreendendo, na verdade, repreendendo esses sacerdotes que faziam uso de cannabis. E ele menciona alguma coisa como aqueles que ficavam inebriados, né, pelo efeito dos enteógenos que eles faziam uso, né, e acabavam ali cambaleantes, confusos e profetizando em meio a delírios provocados pelo efeito desses enteógenos. Então ali ele rebate essa ideia que muitos têm de que fazer uso de cannabis para fins ritualísticos seria uma coisa correta do ponto de vista cabalístico. Não, do ponto de vista cabalístico não é. Então, se for observar os mandamentos com relação a isso, eles devem ser seguidos à risca conforme ensina a Torá, né? Porque havia o uso de vinho, né? Era derramado vinho ali no altar, em determinados pontos do altar de cobre, né? Em alguns tipos de rituais. Os judeus também fazem uso do vinho, né? Em alguns de suas comemorações, mas são coisas bem pontuais, bem específicas, né? Não é uma coisa assim, qualquer coisa que eu vou fazer ritual, eu já vou beber vinho, não é isso? Então, assim, eu acredito que para uma ritualística salomônica não é algo aconselhável, não é algo correspondente, né? Então, eu acho, pelo que fala Samuel MacGregor Mathers, ali no Clavículo de Salomão, fazer uso dos incensos, da água, do azeite é o necessário, né? Não precisa passar disso. Ou seja, é aquilo que é utilizado na maioria das segulotas, né? É água, sal, vinho, água, sal, azeite, é o que é usado na maioria das segulotas. Então essa conversa que nós tivemos, né, trouxe esse entendimento, porque também, se a gente for observar, é mencionado naquela descrição de como se faz o incenso, que é o Ktoret, que é aquele incenso sagrado, né, que era feito pelos sacerdotes ali no templo. O Ktoret menciona que ele tinha um aroma maravilhoso, né? E menciona também, um dos rabinos que ensina ali, ele cita que se misturasse um pouco de mel no Ktoret, ele se tornaria então irresistível para qualquer ser. Então, a pessoa que fizesse alguém sentir aquele aroma do Ktoret com um pouco de mel, né, ele ia conseguir o que quisesse, né, inebriar qualquer um para que concedesse a ele o que quisesse. Porém, há um grande detalhe. Ele menciona que isso não deve ser feito em hipótese alguma. Na verdade, o Ktoret, ele é orientado, seja recitada aquela receita para que traga, né, a manifestação das bênçãos divinas que dizem respeito a tudo que ela envolve, a tudo que ela representa, que é aos estados de purificação e de correspondência com as sefirotes. Mas não se orienta que se tente reproduzir essa receita, porque existem algumas dúvidas com relação a ela, com relação a alguns daqueles elementos, com a tradução de alguns daqueles nomes daquelas ervas que tem, daqueles elementos que compõem esse incenso, né? E é orientado que não se tente reproduzir aquilo, porque até mesmo refere ali uma advertência de que se a receita for feita de forma incorreta, a pessoa é passível de pena de morte.
Ou seja, é algo muito sagrado, de forma alguma deve-se tentar reproduzir aquilo ali sem uma orientação divina, sem uma kavaná muito pura, né? Aquilo era algo feito pelo sumo sacerdote ali dentro do templo, então não é algo para uma pessoa comum fazer. E com relação à queima do mel, que é orientado que não se faça, que também é punível com pena de morte, diz respeito a... Eles dizem que isso é proibido porque nada do que passa por um processo de fermentação deve ser queimado em nenhum ato ritualístico. Então, o Ketoret é um incenso, ele é queimado, né? Então, nada que seja fermentado pode ser queimado segundo a Torá. E até conversando com esse amigo meu, ele mencionou que o mel, quando é queimado, ele libera uma substância tóxica. Então faz todo sentido aí, né? Algo que acaba tornando-se nocivo para a saúde. Então ninguém tem de fazer isso. Então, assim, essa é a compreensão que eu tenho a respeito do uso do vinho e do uso dos incensos, né, dentro do ato ritualístico, né? Porque os incensos por si só que são mencionados na Bíblia de Salomão são aqueles incensos que são correspondidos às esferas planetárias, correspondidos às sefirotes, dentro daquele arquétipo representado pelos planetas da astrologia clássica. Então tem alguns ali que são básicos que eu costumo utilizar, né? Mas eu também sigo essa regra. Para questões de purificação, né, eu costumo utilizar mirra, olíbano e sândalo. E a cor branca também, quando é o caso, se você quiser usar uma pedra, um quartzo, uma vela branca, por exemplo, com relação por exemplo, a se referenciar a esfera de Keter. Mas também existem outras cores que podem ser utilizadas aí. Pedras eu não costumo utilizar muito, eu já utilizei algumas vezes, algumas eu até utilizo, né? Como o ônix, por exemplo, eu utilizo às vezes também no pirita de ferro, que ela tem ali uma cor dourada, né? Você pode utilizar outros metais também, prata, ouro, esse tipo de coisa, né? Mas assim, voltando aqui aos incensos, eu costumo usar, por exemplo, cravo, canela eu uso para mercúrio, cravo eu uso para a esfera de Gebra. Tem também um incenso que eu acho que ele tem um odor muito interessante, que eu utilizo para a esfera de Júpiter. Eu já li que ele é feito de gônadas de camelo. Eu não sei se isso é realmente verdade, mas eu acredito que os que a gente encontra para comprar por aí é um incenso que reproduz esse odor, né? Que é o almista, né? Tem um odor muito gostoso também, que é um odor que eu acho interessante atribuir à esfera de Júpiter, porque ele traz ali uma ideia de algo que representa expansão, né? Representa prosperidade, por exemplo, né? Abundância. Por exemplo, para a esfera de Vênus, né, é interessante usar algo que tem um odor de flores, como por exemplo de lírios, ou de são, assim, tem alguns incensos que são bem interessantes de serem usados, né? Um incenso floral também pode ser utilizado ali para buscar uma referência, uma correspondência com a esfera de Yesod, a esfera lunar, também eu acho interessante. Então tem essas correspondências que para mim já são mais do que o suficiente para que você possa fazer uma ritualística, até não só de evocação cerimonial, mas até mesmo uma ritualística simples, ali onde você busca alguma bênção específica. Então, assim, uma oração simples que é feita para o vinho, né? O vinho pode ser utilizado para comemorações, ele é mencionado nos textos sagrados, não existe uma proibição específica, existem umas advertências com relação a fazer o uso dele de forma não moderada, né? Em meio a escarnecimentos, a escarnecedores também não é uma coisa interessante para quem busca viver, né, esse tipo de caminhada espiritual, já que você deve se abster de certos tipos de comportamento e certos tipos também de companhias, né? Então, assim, uma bênção que você pode recitar em momentos de comemoração para trazer essa bênção para o vinho, você pode dizer, né, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri hagafer. Então, bendito és tu Hashem, nosso Deus, Rei do mundo, Criador do fruto da videira. Eu fico por aqui e a gente se vê. Até mais.